Olá, muito boa noite. O Vida e Saúde hoje está tratando vários temas. A gente está com um programa bem dinâmico e para começar o programa de hoje a gente tem aquela conversa mensal sobre reprodução humana. E o nosso convidado é o Dr. Evangelista Torquato, que está aqui com a gente. Dr. Evangelista, boa noite. Boa noite. Hoje a gente queria saber um pouco mais sobre o congelamento de óvulos. A gente escuta falar que é possível congelar um óvulo, mas não entende direito qual é o objetivo disso, quem é que pode fazer, se é realmente, por exemplo, para aquelas mulheres que a gente já discutiu aqui, que têm uma vida profissional atribulada e querem adiar a maternidade. Eu acho que a mulher hoje, ela adotou um comportamento que ela precisa refletir um pouco sobre a questão de adiar a maternidade. Ninguém vê mais hoje mulheres aos 18, 20 anos, ou então vê, mas vê muito menos. Pouca frequência. Com bem menos frequência, sendo mãe nessa idade. Nas cidades, elas estão nos bancos da universidade, elas saem dos bancos da universidade por volta dos 23, 24 anos, vão se especializar, vão mestrado, doutorado, casam, aí vão curtir um pouco o casamento, depois a vida profissional está mais equilibrada, é que pensa no filho. E aí nós vamos falar algo de 32, 34, 35 anos. Acontece que, por várias vezes a gente tem colocado aqui, o relógio biológico da mulher, ele começa, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. A mulher, quando entra na menopausa, significa o quê? Acabaram-se os óvulos. E sem óvulos, como ser mãe? Então, é importante que ela tenha essa noção. E aí a gente bate muito no ponto que o ideal é que a primeira maternidade seja antes dos 30 anos. Esse é um marco. Adie, saia dos limites próximos aos 37, 38, 39 anos. A incidência de infertilidade é muito maior. Ora, neste meio da reprodução, nesse íntere que a reprodução existe, nós não tínhamos até então um bom congelamento de óvulos. Os métodos utilizados até então, até 4, 5 anos atrás, não eram métodos que davam bons resultados. Então a gente não poderia oferecer esta opção para esta mulher como uma opção para ela ser mãe no futuro. Hoje não. O método mudou, ele passou a chamar-se, um termo técnico apenas chamado vitrificação. É um tipo de congelamento do óvulo que a gente congela de forma muito rápida. Em 3 minutos ele está congelado. E antes a gente passava 4, 5 horas, é exatamente o contrário. E esse congelamento rápido permitiu que a gente passasse a ter bons resultados. Então, hoje em dia, para essas mulheres, a gente coloca a alternativa. Quando eu coloco a alternativa, porque o ideal é que ela engravide antes dos 30 anos. Essa é a opção correta. Mas, se não, há uma alternativa para que esta mulher possa congelar os seus óvulos. Se você congelou ele aos 34, 35 anos, você tem 40, mas o seu óvulo foi congelado nessa idade. Mas em que situações a mulher pode optar por congelar o óvulo ou ela tem essa situação? Olha, Marina, a principal situação, a situação, digamos assim, que deu um start nessa história é aquela paciente com câncer. Aquela paciente que vinha com câncer de mama, principalmente câncer de mama. Hoje o câncer de mama a gente começa a observar ele mais frequente em idades mais precoces. De torno de 10% dos cânceres de mama são idades abaixo de 30 anos. Então é muito precoce. Muito bem. Essa paciente ia fazer radioterapia, mas ia fazer também muitas vezes quimioterapia. E a quimioterapia pode acabar com os óvulos dela. A gente oferecia para essa paciente a possibilidade dela retirar os óvulos antes da quimioterapia, para eles poderem ser guardados, ela fazer o tratamento do câncer dela e após 5 anos, que é um tempo médio que é um tempo que a gente considera mais confortável, ela retornaria para poder voltar a pensar na possibilidade de ser mãe. Antes, essa possibilidade para ela não existia. Muito bem, essa foi a primeira paciente que, digamos assim, os grandes grupos de reprodução começaram a oferecer como uma alternativa para manter, para preservar a fertilidade dela. Mas hoje, com os resultados cada vez melhores, a gente já tem no mundo mais de 1.200 crianças nascidas com congelamento de óvulos. Então começa a ser um tratamento mais robusto. A gente começa a perceber que congelar óvulo não leva a malformação na criança. A gente começa a perceber que congelar óvulo começa a dar um resultado melhor. Então, isso está se estendendo para este grupo de mulheres, que eu diria uma boa parte de vocês, que não querem serem mães agora, aos 32, 34, 35 anos, por mais motivos que possam existir na tua vida. Ressalto, isto é alternativa. Isso não é o ideal. O ideal é que você seja mãe antes dos 30 anos. Isso é muito importante a gente frisar. Não pode agora, a paciente tem 34 anos, está me escutando agora, aí vai dizer, acabaram-se meus problemas. Eu agora vou lá congelar um óvulo e quando eu tiver 50 anos, 45, eu vou ser mãe. Não, não. Congelamento de óvulos nem sempre leva ao sucesso, é o primeiro item. Então é uma aposta arriscada, né? É uma aposta arriscada, eu diria, é uma alternativa
mediante ao melhor não está sendo seguido. E por quanto tempo a pessoa pode deixar o óvulo congelado? A gente tem até umas imagenzinhas do descongelamento que a gente fez lá na clínica do Dr. Evangelista, que a gente pode entender melhor esse processo. Essa pergunta é interessante, mas veja bem, qualquer material congelado em nitrogênio líquido, a menos 196, ele vai se manter ali o próximo ano, os próximos 5 anos, a próxima década, as próximas 2 décadas. Uma vez congelado, indefinidamente ele vai estar lá. Basta que as condições sejam mantidas, que são essas: nitrogênio líquido a menos 186 graus, menos 196 graus. Isso é fácil de se manter, basta se repor o nitrogênio, que a gente faz de forma semanal. Então isso é muito tranquilo. Mas pode ficar ad eterna. Realmente não há um limite para isso. Não há um limite para isso. Então quem tem esse sonho de ser mãe, conta com essa alternativa que a reprodução humana oferece, né? Eu acho que agora sim. É mais uma alternativa que possa ser oferecida, embora a gente sempre pontue muito nessa questão ética de dizer não é o melhor caminho, não saia daqui entendendo depois dessa entrevista que basta congelar seus ovos que você vai ser mãe a qualquer tempo. Que é uma coisa tão simples. Não é tão simples assim, a gente tem que ter... É uma alternativa, o termo é esse. Para entender mais esse processo de reprodução humana, a gente vai ver uma reportagem que fala um pouco sobre isso, né? Não conseguir realizar o sonho de ter um filho mexe com a cabeça de homens e mulheres. Por isso as clínicas têm investido no acompanhamento psicológico. Vamos ver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade atinge de 8% a 15% da população. No Brasil, estima-se que cerca de 270 mil casais tenham dificuldades para gerar um filho. Para quem está dentro dessa estatística, os tratamentos de reprodução assistida podem ser a grande esperança. Apesar de representar uma nova chance de se ter um filho, esse tipo de tratamento envolve muitos sentimentos, como medo, ansiedade e até frustração. E na maioria dos casos, o acompanhamento psicológico é fundamental. No início, quando a gente começa a pensar nesse projeto de filhos, a gente acha que é algo simples, né? Que faz parte, né, do nosso projeto de vida. Na verdade, às vezes, desde pequeno, que a gente começa a sonhar, começa a idealizar esse momento. E quando, de fato, a gente começa a querer concretizar e a gente começa a se deparar com essas frustrações, né, o casal ele já fica, de uma certa forma, um pouco angustiado e um pouco tenso em relação a essa concretização desse projeto. A advogada Nerileide está tentando engravidar há algum tempo. Foram várias tentativas, mas a gravidez ainda não aconteceu. 3 anos e meio, desde 2008, desde junho de 2008. E aí foram quantas? Foram 8. Terminou agora, a última em dezembro, agora antes do Réveillon. E você, agora, o que é que você pretende? Agora eu vou dar um tempo, pretendo adotar também e continuar também na luta. Diante de tanta expectativa e sonhos não concretizados, a advogada precisou de um apoio que fosse além da família e dos amigos. E é no consultório da psicóloga que Nerileide busca entender e aceitar melhor todo esse processo. Que é um desabafo. De cansaço, de superação, de tudo. De força. Porque na hora que a gente desabafa, automaticamente a gente está tendo mais força. O acompanhamento psicológico não é obrigatório, mas o atendimento é oferecido a todos os casais. De acordo com a psicóloga, o mais importante é que eles dividam as tensões. Tem muitas pacientes, né, que se sentem um pouco culpadas por sentir inveja das outras mulheres que engravidam. E às vezes elas se culpam tanto por sentir inveja. Então o fato delas estarem compartilhando isso, já de uma certa forma, já traz um certo alívio. Né? Tem alguém ali, ela está dando um sentido para aquele sentimento. Então eu acho que a gente aqui dentro de uma sessão, a gente tem maneiras de organizar mais o casal a enfrentar todo esse processo. Durante a reprodução assistida, a psicologia oferece tranquilidade para pacientes em tratamento. E mais do que isso, esse acompanhamento pode ser a força necessária para seguir em frente. As futuras mães, elas realmente poderiam aproveitar desse apoio psicológico, que é muito importante, para dar um suporte. E que elas não desanimem após a primeira derrota ou a segunda. Porque quem quer realmente que o sonho se realize, é muita luta.
E esse apoio psicológico, acho que até para entender os processos da reprodução humana é importante, né? Essas novas tecnologias, você compreender a doação de óvulos, o congelamento, né, doutor? A psicologia é um elemento, eu diria, fundamental. Poucas doenças, vou frisar isso muito bem, elas afetam tanto a tua intimidade quanto a impossibilidade de você poder ser mãe ou ser pai pela via natural. Isso tem um impacto muito forte. Não é fácil você se deparar com a possibilidade de o teu DNA não se preservar. É uma pancada muito grande no juízo da pessoa. Só quem passa pela infertilidade para entender o tamanho da dor que a gente sente. Visualizar o mundo, amanhecer o dia, anoitecer na noite, achando que você não vai poder ser pai ou ser mãe, não é fácil. Então, a psicologia, ela te dá uma base que muitas vezes nós médicos, mais atarefados com a quantidade de hormônio, com o tipo de diagnóstico, com a cirurgia, nós não podemos dar. E muitas vezes nós médicos, eu acho até que se a gente pudesse passar um pouquinho por aquela experiência daquele paciente, a nossa visão sempre será diferente. Entender melhor e compreender sempre será diferente. É óbvio que nenhum médico teria que passar pela doença do paciente para poder entendê-lo. Mas se desse para a gente ter essa experiência, nós seríamos diferentes. Isso não tem a menor dúvida. Doutor Evangelista, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa.